Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, gente, discutir um assunto tão importante aqui na nossa cidade, isso faz parte, né, do programa Minha Cidade, é vivenciar o dia a dia da cidade de Presidente Prudente, por isso que nós estamos falando do transporte coletivo da nossa cidade. Nós tivemos um exemplo bem próximo aí, que foi a empresa Sabesp, né, que demorou anos e anos, mas veio a licitação, veio, portanto, a negociação, e hoje a empresa trabalha com a expectativa de mais 30 anos explorar o serviço de Presidente Prudente, com tudo dentro daquilo que realmente eles estavam necessitando. E isso é também com a empresa de ônibus. Não é um prazo dilatado dessa forma, mas tem um prazo, sem dúvida nenhuma, para que explore o serviço. Zé Ricardo, hoje nós temos quantos quilômetros rodados dentro da cidade de Presidente Prudente, um pelo outro, pelas empresas aí? Olha, o sistema de transporte hoje conta com 47 linhas. Se você for medir a quilometragem de cada linha aí de volta, dá em torno de 1.500 quilômetros de distância, só as linhas de Presidente Prudente. Isso numa ida e uma volta só? De todas as linhas juntas, 1.500 quilômetros. Gira em torno, por mês, 54 mil voltas, 54 mil viagens o sistema faz, o que representa em torno de 750 mil quilômetros por mês. O sistema roda hoje em torno de 750 a 760 mil quilômetros por mês, 54 mil viagens, se a gente for somar tudo isso. Então é muita viagem, é muito ônibus rodando para atender a população. Esses 140 veículos conseguem dar conta disso aí perfeitamente. E nós já estamos preparados para esses grandes conjuntos que estão prestes a ser entregues. O João Domingos é um bairro que vai ser quase estilo do Jardim Humberto Salvador. E isso é, sem dúvida nenhuma, população que utiliza quase 100% do transporte coletivo, né, Zé Ricardo? Nós já estamos preparados, e é bom também deixar bem claro o seguinte: nós, enquanto empresa, que temos a obrigação de estarmos à frente atendendo a população, a gente tem a consciência o seguinte: os moradores desse novo bairro provavelmente serão moradores que virão de outros bairros e irão se concentrar ali. Então, eu acredito que o número imediato de passageiros não vai aumentar, mas ele vai deslocar. Ele vai deslocar e automaticamente deslocando você tem que atender aquelas pessoas. Tem que atender aquelas pessoas. Isso significa o seguinte: nós vamos ter que usar mais carros para atender o mesmo número de passageiros. Quer dizer, financeiramente não vai aumentar. De imediato não vai ter nenhum ganho financeiro para as empresas, inclusive pode até ter que é uma situação que muita gente talvez não parou para pensar. Não parou para pensar. De repente, constrói-se aí 3 mil casas, 6 mil pessoas, acha que vão vir de fora 6 mil pessoas. Não somos nós mesmos aqui que vamos estar mudando. E o filho, o neto, que está saindo da moradia do pai, do avô, e se deslocando para viver a vidinha dele nessas casas, nessas residências. Exatamente. E no primeiro momento, nós temos que atender de imediato e nós já estamos preparados para isso. No decorrer do tempo é que nós vamos perceber de qual região que teve essa migração maior, que a gente possa ajustar as linhas. Isso a gente está preparado. Esses 750 mil quilômetros no mês provavelmente vai chegar perto de uns 780 mil assim que esses conjuntos estiverem prontos. Agora, tudo isso, então, a gente está acompanhando a cidade e o prefeito Milton Carlos de Mello está aí esperando, aguardando a chegada de 30 bilhões para investir na mobilidade urbana. A gente discute muito trânsito, Zé Ricardo, hoje, quase tudo, na própria Rádio Presidente Prudente, onde eu apresento o programa também, de jornalismo, a gente discute muito o trânsito da cidade. O próprio trânsito hoje, sem uma estrutura pensada há muitos anos atrás, também traz um prejuízo muito grande. A lentidão atrapalha essa circulação, quer dizer, Prudente não tem um corredor próprio para ônibus, tem muita coisa também que acaba atravancando aí a situação do próprio transporte coletivo. Nós temos que observar que tem melhorado bastante, as ruas passaram aí a maioria dos bairros todos asfaltados, né, todos recapeados, o trabalho está sendo executado. Para o transporte público isso aí é muito bom, porque faz com que tenha menos desgaste de pneu, etc. Agora, por outro lado, tem um aumento excessivo, o crescimento excessivo do número de veículos, do poder aquisitivo, que faz com que o número de veículos cresça. O número de veículos cresce muito mais do que de qualquer outro bem. Então, são mais veículos precisando de ir para o centro da cidade, mais veículos transitando nas ruas da cidade. Disputando espaço com o ônibus. Nós das empresas, nós
pretendíamos que houvesse menos veículos parados e mais espaço para o ônibus estacionar. Já a prefeitura precisa disponibilizar para a população mais espaço para estacionar os veículos, então acaba ficando uma situação complicada. Nós enfrentamos tudo isso e nós procuramos sempre atender o itinerário dentro do horário. E às vezes pode não ser possível, porque tudo isso interfere cada vez mais. Prudente tem crescido muito e ela está se preparando, como você disse, para a questão da mobilidade. Nós sabemos que quando o prefeito diz que a cidade vai ter uma reestruturação na mobilidade urbana, que está chegando verba para mobilidade, nós temos plena consciência que essa mobilidade tem muito a ver com o nosso serviço, o transporte público. Se Prudente não tiver um transporte público eficiente, vai comprometer todo o sistema de mobilidade. Por quê? Nós precisamos oferecer condição para que o morador dos bairros mais distantes deixe seu veículo na garagem, na sua casa, e venha para o centro de ônibus. Aí desafoga o centro e faz com que todos sejam beneficiados com isso. Agora é difícil, né, Zé Ricardo, a gente colocar essa consciência no cidadão, né? Por causa da comodidade, da tranquilidade do carro, né? Se você for analisar, é questão cultural. Cultural, porque o ônibus seria muito mais cômodo, né? O interior paulista, principalmente a nossa região assim, existe uma cultura que é pejorativa, andar de ônibus. Já não é a mesma coisa nos grandes centros. Se for para grandes capitais, o povo anda de ônibus. Até pela questão da mobilidade, é muito mais rápido. Não precisa parar para estacionar, você Exatamente. Não precisa ficar dando volta. Você chega no ponto onde você quer muito rápido. São Paulo mesmo, a gente vê muito isso. Muito isso. Né? Tem outras opções, como metrôs, trens, etc. Então, muita gente deixa o carro em casa e vai com o transporte público. O interior ainda não pensa assim, o povo prefere que o carro, muitas vezes você vê 4 carros, cada um com só o motorista dentro, nem carona não se usa, então ainda nós precisamos evoluir um pouco. Agora, onde é que nós temos que entrar com isso? Nós, transporte público, é que temos que oferecer um serviço de qualidade para começar a mudar essa mentalidade. Legal. Nós vamos a mais um intervalo comercial, gente. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando para você, né, de uma situação interessante, que é justamente, né, fechar essa questão da mobilidade urbana, mas saber certinho como é que pensa a empresa hoje para a questão da licitação. Eu falo isso porque me lembro muito bem da empresa Brasília, e acho que você de mais idade lembra aqui em Prudente também, que foi uma intervenção, acho que abrupta, né, do administrador da época, e que acabou tirando a empresa. Muitos motoristas que trabalham hoje nas empresas aqui sabem muito bem disso. Então fica, a cabeça do cidadão, é lógico que hoje é um outro pensamento, é uma outra situação, o prefeito da época agora é outro pensamento, mas é lógico que o trabalhador fica preocupado. Há uma certa preocupação quando se cogita mudanças dessa forma. É rapidinho, eu volto com mais informações para você. Voltamos em instantes com Minha Cidade.